Bem-vindo a mais um episódio do canal Treinoverso, que a cada dia tá crescendo por causa de você, meu querido e minha querida. E hoje, nesse programa, nesse episódio, um dos melhores do mundo já estudou na Europa, no Japão, na China, na África, nos Estados Unidos, na Guatemala, até no Iraque. Ele, o poderoso do treinamento funcional, exatamente ele, André Trombini! Fala, Sandro. Cara, primeiro agradecer pelo convite e parabenizar, porque tá fantástico aqui o espaço e também o podcast. Passei alguns dias, falei, cara, onde eu tô me metendo, né? Então eu falei assim, cara, eu vou dar uma olhada nesse podcast, o que tá acontecendo, onde eu tô me enfiando. Pô, parabéns, cara. Eu gosto muito disso, de bater o papo, de tirar dúvida, de trazer o que não que é a verdade, mas tirar um pouquinho do que é o contexto que tem muito no marketing, na mídia hoje em dia, né? E você que tá assistindo aí, não esquece, ó, o cara é referência, não se esquece de se inscrever no canal. E cadê a palma do maluco que tava no começo? Vocês não colocaram não, mano? Ou quer que eu vá aí? Aê, ó. Valeu, obrigado. Pariu, irmão, vou ter que... Não se esqueça de se inscrever no canal, que a cada dia tá subindo por causa de vocês, ok? Mas aí, André, a gente tava falando sobre treino, sobre o cara que treina, sobre o cara que não treina. Qual que é a diferença do cara que treina e do cara que se movimenta? Fala pra nós. Então, essa foi o que eu coloquei, gente. Eu acredito muito em movimento. Só que quando você põe um contexto, fala assim, eu vou pra academia treinar, aí eu pergunto, você é verdadeiro? Você treina de verdade? Você sabe realmente o que é treino? Aí a pessoa para pra pensar assim e fala, não, eu treino, vou pra academia todo dia, eu acordo cedo, eu vou depois do trabalho. Aí você fala, você teve mudança? Não, eu tive. No quê? Então, a minha pergunta é, Sandro, vamos voltar um pouquinho assim. CPF. Seu CPF é igual ao meu? É igual ao meu, seu CPF? Não, acho Alguns que números combinam, certo? já tentaram cancelar, mas não vai cancelar? O Será já foi. Então eu sempre uso isso, cara. O CPF é individual. Então o meu objetivo não vai ser igual ao seu. Então cada um vai ser, eu treino de alguma forma. Mas o que eu mais vejo é as pessoas se movimentarem e o principal hoje em dia, desconectado. Porque hoje em dia a gente tem um celular, cara, tem um celular na mão, a gente tem 100%, não precisa mais de laptop, não precisa mais de nada. Hoje em dia, um relógio e um celular, acabou, você faz o que você quiser da sua vida, cara. Você vive sem ninguém, você e o celular. Quantos anos nós trabalhamos em academias e observamos isso? Porque nós podemos falar que nós participamos dessa mudança de não ter celular e ter um celular mais ou menos. Lembra quando começou lá? Sim, claro. Eu não lembro que eu era muito novo. Você lembra? E aquele celular que não tinha tecnologia, era só para ligar. E com a evolução, um celular aumentou, teve uma tela maior, mais informações, facilitou as informações, e hoje em dia a gente chegou no que a gente está. Então a gente passou por essa jornada, né? Então a gente observa o quanto hoje as pessoas estão 100% conectadas. E não está errado, ninguém quer ficar sem. É que nem carro de... Você tem a manivela lá, você quer ter um carro que você precisa abrir o vidro? Não. Você quer levantar para trocar aumentar o volume da televisão, trocar o canal? Não. A gente vive uma era agora, mas é uma era desconectada. Então eu falo que as pessoas só se movimentam, que tá tudo bem. Se a gente pensar em saúde, tá bem. Mas e os nossos objetivos? Ficam aonde? Mas aí você, nessa questão da tecnologia, você não acha, assim, uma pergunta que ela é bem pertinente. Você não acha que hoje em dia, com muita tecnologia, as pessoas estão ficando mais preguiçosas? Por exemplo, hoje em dia você não precisa escrever. Se você jogar lá no chat GPT, ó, eu quero que você faça Você só fala, você só fala, ele vai e corrige para você. Digitar você precisa. Você não precisa de escrever. Aí quando você vai escrever na mão, a pessoa não sabe. A pessoa vê o cara treinando no aplicativo, ela vai querer fazer igual, ela não vai fazer como tem que fazer. Se não é um personal ali, um professor do lado dela, você não acha que as pessoas estão ficando mais preguiçosas ou quando a pessoa ela quer, ela faz mesmo? 100% as pessoas elas vão ficando mais na zona de conforto. O porquê? Porque é mais fácil. Como você falou de tecnologia sem direcionamento para mim é um brinquedo. Certo. Quantas pessoas nós nos conhecemos que compram várias tecnologias e não utilizam? Gastam dinheiro e dinheiro, seja num iPhone, e não sabe nem usar, só usa para ligar. Mas tem o último da última geração. Então, para mim, tecnologia sem direcionamento de um profissional é um brinquedo.
e um brinquedo mal utilizado. Então, o primeiro ponto é esse. E isso são para todas as pessoas, seja criança, seja hoje um empresário, seja quem está treinando que usa hoje. Hoje a gente tem um incrível hoje que auxilia pessoas que não conseguem ir para academia, treinam em casa, muito bom, mas nunca será mudado de um profissional humano ao lado, direcionando, observando sua respiração, observando detalhes que são os indicadores, se você vai ter lesão, se você não vai ter, se você está tendo resultado, se você não vai ter. Isso nunca vai ser trocado. Não tem como. Então, profissionais aí, mas só que é assim, né, Sandra? A gente conhece. Profissionais de todas as áreas, não acontece só na nossa, em todas. Tem os que se dedicam, tem os que estão lá só para pagar as contas, tem os que estão... Então, assim, não tem julgamento. Cada um no seu. Certo. Mas aí, e você fala muito sobre consciência do treino, né? Dentro desse parâmetro da consciência do treino, como que o indivíduo ele tá tendo ciência de que ele tá fazendo o movimento direito, assim, no seu ponto de vista? Na onde, em qual momento? Depois do período adaptativo, depois lá ali no período intermediário, em qual momento que ele tá tendo essa consciência aí? Eu acredito muito, uma pergunta que eu faço para todo mundo aí. Quando você faz o treino, ou quando você acaba o treino, você entendeu o que você está fazendo? Você sabe por que você estava lá? Você percebeu realmente que teve algum tipo de mudança? Então, quando nós falamos sobre consciência corporal, a consciência corporal já se diz, é você se conscientizar com o que você se relaciona, com o que você faz, com o que você sente. Então, simplesmente você erguer um peso, né, e nós sabemos pela nossa experiência do dia a dia que muitas pessoas até hoje não sabem qual é o músculo que ativa. Elas não conseguem conectar. É uma desconexão neural. Então a sinapse dela nunca encontra onde é preciso. Então ela treina, só que ela não entende que ela fez um exercício que é um exercício integrado, né? Quando a gente falou de treinamento funcional, para mim treinamento funcional é o que funciona. Funcional. E que tem função. Então, o funcional é onde tem função. O restante, para mim, é circuitinho, gente. Esse negócio eu faço treinamento, você faz circuito. Eu tenho um bom exemplo de uma mulher de 74 anos. Ela foi treinar. Ela falou, treino todos os dias, faço musculação, faço treino funcional. Aí, onde nós, profissionais, fazemos uma avaliação olhômetro, né, que é um scanner, observamos as disfunções, tá? Ou por que as pessoas não conseguem ter um passo à frente. Então entra muito nisso. Ela só se movimenta e está de parabéns, a saúde está bem. Só que quando nós pensamos em consciência corporal, sobre autonomia por muitos anos, onde entra a palavra longevidade, né? Que hoje não tem uma explicação certa hoje para muita gente. A longevidade é muito complexo essa palavra. Se é pensar, é o futuro, é o presente, o que é longevidade? Então, quando nós fazemos essa avaliação que as pessoas estão desconectadas, ela anda descalça, ela não consegue entender o porquê que ela tem desequilíbrio, porque o músculo do pé dela não funciona mais. Então, quando a gente fala consciência corporal, é de tudo isso. Então, muitas pessoas no desconforto vai fazer um exercício básico e não consegue, porque ela está desconectada. Então, ela está só se movimentando, ela não sabe o que ela está fazendo. Aí o Sandro falou, tá bom, André, mas ela é obrigada a saber? O papel é do profissional. Eu pago o personal para isso, eu vou para academia, pago uma academia para alguém me dar esse respaldo. Mas e aí? Então, se a gente for pensar isso para a vida inteira, a gente nunca vai estar conectado? Então, se eu for dirigir um carro, o carro faz isso, é tudo automático? Eu preciso saber de todos os pontos. Então, eu pergunto para você, realmente você aí em casa aí, você sabe treinar? Ou você só se movimenta na academia? Ou você só vai lá só para distrair? Ou alguém já perguntou para você assim, ó, eu tô fazendo esse exercício aqui, mas eu não tô sentindo. Porra, O que você responde? O que eu respondo? Ela tá desconectada. Eu falo assim, vamos lá, vamos dar um passo para trás, vamos entender? A pessoa não respira bem, tá? Ela sempre tá com outras distrações, porque dentro de uma academia a gente tem milhares de distrações para todos os lados. É aquela pessoa que ela nunca tá conectada com ela mesma. E hoje, no mundo de hoje, é muito normal isso. E uma palavra que nós vamos falar aqui, que eu falando que não é julgamento, mas quando a gente fala hoje dos adolescentes de hoje, um padrão é totalmente diferente, tá? Então, o adolescente de hoje e até o que foi para a fase adulta inicial, eles têm outro padrão de desconexão.
e muito maior. Então, são épocas, são trajetórias da vida. Mas acontece muito isso. As pessoas não se conectam, vão só para treinar. E a gente precisa... E qual que é a mudança? A minha pergunta é, como mudar isso? Mas dentro desse padrão aí, é muita tecnologia, né? É muita tecnologia para o adolescente de hoje e eu acho que tá ficando mais preguiçoso, realmente, falando já. Eles estão muito mais conectados, né? E dentro desse, da tecnologia do treino, mas o que realmente faz diferença? O treino ou o marketing? Então, você entrou num ponto muito bom, cara. Tem uma coisa que eu tava até mapeando, que é assim, tecnologia sem metodologia é só marketing. Entendeu? Até caiu o celular. E é muito isso, cara, porque assim, quando não tem um direcionamento, quando não tem um marketing, acontece isso. Aí, nos últimos 3 anos, eu nessa loucura que eu não paro, cara, fico estudando, vou atrás, viajo, eu abri uma empresa de tecnologia, que é a Dynamo Pro, para tentar sanar esses buracos que eu chamo de gargalo. Né, Você ainda me convidou não para chegar lá. Para esse daí, você vai ser convidado. Olha. Ela chama Dynamo Wellness. Dynamo. O que é Dynamo? O Dynamo, onde ele faz essa fusão de energias. Tá? Ela acopla várias energias em uma só, que é um ecossistema. Então, a Dynamo Wellness hoje, pode ver que eu tô aqui, ó, gente, ó, com o Oura Ring, com o UP e com o Garmin. Todos são conectados. Você é maluco, André? Não, maluco eu sou. Mas não é por isso, é porque eu precisava testar, entender como isso ia funcionar. Quando a gente fala sobre tecnologia hoje em dia, que as pessoas hoje estão loucas, é porque é muito novo, todo mundo quer ter, e tá tudo bem, é perfeito isso, mas como você usa? Para que você usa? Você tem uma metodologia por trás disso? Então, onde nós criamos uma plataforma, onde a gente faz a coleta de todos esses dados, e eu consigo, sim, interagir, trazer um entretenimento para as pessoas. Que acho que é o que falta hoje, Sandro. Certo. Porque as pessoas hoje, elas querem estar atuadas na inovação. Então, assim, a musculação em si, ela é a melhor que existe. Ela nasceu, ela foi a principal, é o bodybuilding. Sim. Então, ela que faz a formação. É treino de força que vai segurar as pessoas pro resto da vida. E treinamento funcional, na verdade, só existe no Brasil. Porque lá na mente, quando a gente fala em funcional, o treinamento funcional ele existe dentro da musculação, ele existe em qualquer outro lugar. Porque é onde a gente cria função para criar respostas e resultados. Então, hoje em dia, eu parei para pensar, cara, o que eu vou fazer para isso dar certo? Então, com essa plataforma, eu faço o quê? A gente conecta esses dados de sono, porque hoje em dia, se a gente falar sobre sono, o sono, ele atrapalha, né, no dia a dia. Então, assim, para a gente saber um ecossistema, sono, quanto você gasta de energia, quanto você gasta por treino, se você está estressado, não está. Então, eu juntei todas as informações para atrair mesmo. Foi de propósito. Porque as pessoas querem ter resposta de alguma coisa. E no celular. Então, dessa forma, no treino, ele tem resposta do treino dele, de frequência cardíaca, se ele dormiu bem, se ele está estressado, quanto ele melhorou de estresse. Então, vira uma gamification. Então, a gamification hoje em dia é uma forma de as pessoas se conectarem com isso. Então, para trazer ela de volta, a minha estratégia foi essa. De trazer essa plataforma para trazer essa tecnologia com metodologia. Porque senão, tecnologia sem metodologia, cara, é um marketing e um brinquedinho. Certo. E aí você, assim, falando sobre isso e falando da musculação, a musculação de hoje, a tradicional, ela tá ultrapassada ou é problema de quem não sabe fazer e não sabe treinar? Você já falou, já. A musculação, gente... Hoje em dia, eu digo hoje em dia. Não, a musculação sempre vai ser o carro-chefe. Sempre. Ela nunca vai... inventei uma moda nova. Não, cara. Tá, mas você não acha que a musculação ela sempre vai ser o carro-chefe? Mas você não acha que as pessoas saem... não, sim, você não acha que as pessoas saem da musculação, elas vivem outras coisas e depois elas voltam para onde? Para a musculação. E por quê? Porque ela tá ultrapassada, a tradicional? Não, ou porque elas não sabem usar. Exato. O grande lance hoje é porque as pessoas não se conectam com a musculação. Aí uma pergunta muito básica, que é assim, que as pessoas elas linkam muito. Para mim, eu não vou fazer musculação porque eu não quero ser bodybuilder, eu não quero ficar forte. Aí eu falo pra ela assim, pra você ficar assim, é só se você nascer de novo. Foda. Caramba, começou ontem e já acha que vai ficar, né? Você vai ter que nascer de novo pra isso acontecer. Então vamos pelo um ponto muito importante. A musculação é o trabalho de força, um trabalho onde é a sustentação que o seu corpo precisa para o longo da vida. Isso é para todas as idades.
Tá? E hoje em dia até saiu estudos agora do American College falando sobre o avanço para os adolescentes que podem trabalhar com carga. Tem um percentual que foi melhorado. Antigamente era abaixo de 50%, 40%, agora já teve um aumento pelos resultados. Então a musculação sempre faz isso. Só que a população cada vez sabe usar menos. Menos não tem conexão, ela não sabe o que é estabilidade, ela não sabe o que é o equilíbrio, ela não sabe o que é respiração, ela simplesmente se movimenta. Então, a musculação, ela tem hoje isso. E como mudar isso? Qual que é a estratégia que nós, hoje, como profissionais, devemos colocar, impor isso, trazer mesmo esse bate-pronto para mudar? E você, André, você trabalha muito com prevenção, né? Assim, com as pessoas. Mas qual é o erro que leva as pessoas a se lesionar mesmo treinando certo? O que acontece ali com Vamos ela lá. diante do treino dela? Por que elas se lesionam muito, mesmo fazendo certo? Vamos lá. Tem um ponto do corpo que sempre eu vou falar a palavra ecossistema, porque eu acredito muito nesse 360. Sempre a gente precisa de um ponto para completar o ciclo. Então, vamos para um ponto que você falou assim, as pessoas treinam bem, faz a musculação completa, tem um profissional, mas ainda se lesiona. Porque tem um fator que nosso corpo precisa do relaxamento muscular. Ele aumenta muito a tensão. Porque a tensão não está dentro de 1 hora só do treino. A tensão está dentro de 24 horas. A gente não sabe se aquele estresse é dentro de casa, é no trabalho, onde seja. Né? É o papel individual de cada um. Só que a gente cria tensões musculares onde nós ficamos rígidos. Aí tem uma brincadeira, né? Porque sempre eu falo do frango, porque minha mãe teve comércio quando eu era pequeno. Então é muito isso. O pessoal fala que a lesão ela vem das fáscias do corpo. As fáscias é uma pele, gente, que tem em cima. Se você olhar, para ficar bem claro em uma analogia, o frango cru, quando você tira uma pele, ele tem uma gosminha, assim, uma pelinha assim, transparente. Aquilo é como fosse a fáscia nossa. Então, o que acontece? Ela se acopla, normalmente ela é assim. Quando você começa a fazer muito treino de força, ela gruda e começa a puxar a articulação. Então, as pessoas não fazem alongamento, que não tem um hábito, só vão lá para fazer a musculação. Mesmo um profissional, elas falam, não quero fazer musculação, quero fazer, eu alongo depois e acaba nunca alongando. Então, um dos pontos da lesão, ela vem por falta de relaxamento. E nem sempre é do treino, é tensão neural mesmo, cara, ou emocional. Hoje em dia, depois a gente teve um padrão da pandemia, todo mundo ficou muito mais tenso, né? Às vezes com menos paciência. E a atividade física comprovou que foi uma das melhores formas de a gente melhorar esse padrão. E outro ponto que as pessoas só sentem que está lesionada quando sente dor. Então ela espera ter dor para procurar o resultado. E ela não espera ela não tá nem aí com o aviso, né? Não. Do corpo falando. E o corpo fala, o corpo sempre dá indicadores. Não só o corpo. O profissional que tá do lado também tá falando, né? Tá falando, pô, por enquanto tá crônico, dá uma segurada, aliás, tá agudo por enquanto, né? Quando for crônico, aí, meu amigo, já é... Aí o trabalho vai ser de meses, entendeu? Então, gente, primeiro ponto, sim, escutar o seu profissional. Segundo ponto, escutar o seu corpo. Tá tão no automático, a gente entra num loop infinito de fazer as mesmas coisas. E um ponto que eu falo, a musculação, gente, as pessoas fazem musculação todo dia. Aí ela acha que treinar é só fazer o treino de musculação. Gente, a parte do alongamento, ela já é treino, sabia disso? A parte do relaxamento, você sentar ali, esticar as pernas para cima, isso também é treino. Então, o básico funciona. Então, hoje, com a metodologia que a gente tem no meu espaço, que é a VIT, ela faz o quê? A gente sempre fala, o dilema nosso é engenharia da performance humana. O porquê? Eu dou passos para trás, o menos é mais, e você vai ter muito mais resultado. E para isso a pessoa tem que ter uma palavra de virtude que o ser humano ainda não está tendo, principalmente depois da pandemia, que é a paciência. A paciência. E hoje em dia tá difícil ter essa paciência. Para você aplicar tudo isso, é difícil. Não é verdade? Total. Né? Eu sempre falava na pandemia, a gente foi muito para tecnologia não, para online, vamos colocar, né? Aí eu tinha colocado aqui assim, tinham 3 Ds e 3 Ps. E os 3 Ps, para a gente ter o sucesso, ela tinha que ter prática, persistência e paciência. Eita, essa é a palavra. Se não tivesse a paciência, você nunca ia completar esse ciclo. Certo. Porque você quer tudo de uma vez, tudo ali. Aí quando a gente falava dos 3 Ds, decisão, tomar decisão, determinação, tá? E disciplina. Eita. A gente só fica melhor quando a gente faz várias vezes ou todos os dias. Exato. Isso para tudo na vida.
Então, você quer ter um melhor alongamento? Você tem que fazer mais vezes. Você quer ficar melhor em alguma atividade? Você quer aumentar mais peso? Você tem que repetir várias vezes. Você quer ter uma melhor postura? Você tem que se policiar várias vezes e escutar o seu profissional o que você tem que fazer. Você não entra naquele loop infinito de, vamos voltar lá atrás, falta de consciência corporal. Exatamente. E eu te falo uma outra coisa agora, eu te pergunto uma coisa. Biomecânica aplicada. 2 pessoas fazendo os treinos lá, né? Na academia ou numa área funcional no parque. Por que que uma evolui e a outra não? Porque cada um tem um CPF. Exatamente, voltamos no CPF. Mas o que que você dá a isso? São 2 pessoas, mesmo exercício, mesma idade, independente se é 20 ou 40 anos. Mas por que uma evolui? Eu tô dizendo sem suco, hein? Não tô falando com suco, não. Agora, se colocar o suco, meu querido e minha querida, aí já não é culpa da gente. E responde essa pra nós aí. Porque o trabalho, quando a gente fala que mesmo você fazendo os mesmos exercícios da mesma forma, cada corpo ele tem uma reação. Cada corpo ele se comporta de alguma forma. É que nem uma caminhada. Eu falo para ele caminhar 1 metro, um lado do outro. Cada um a pisada vai ser diferente. Cada um tem sua individualidade, gente. E o grande lance disso é respeitar a sua individualidade. Porque a gente sabe que assim, o Sandro tá dando certo, hein? Sandro, qual que é seu treino, cara? Vou copiar o seu treino, cara. Seu treino pode funcionar? Pode ser que a gente falando do CPF, alguns números dê muito certo. Só que os outros eu falei, caramba, cara, o treino do Sandro deu certo pra mim não, cara. O treino dele não é bom, eu achei que era, não. Porque entra no lado de individualidade, personalização. E quem hoje é o responsável por ter essa personalização? Os profissionais, só ele consegue fazer isso. Não adianta você colocar no chat GPT, não adianta você fazer isso. Ele não vai conseguir fazer isso, porque ele não vai conseguir te escanear. Ele não tem esse scanner nosso do profissional de estar ali do lado. Mas você acha que hoje em dia os personagens e os professores de sala, você acha que eles estão muito defasados? É poucos que estudam muito? Porque o cara, quando vai ter uma procura de um profissional da saúde, o cara quer ver não só na prática, mas na teoria também. Você acha que tá muito... As pessoas só estão querendo, que nem você acabou de falar no começo lá, o cara só pensa em ganhar o dinheiro dele, pagar as contas. Mas e o cliente que ele está atendendo? A pessoa que ele está fazendo aquela educação somática, aquela educação corporal. Será que ele está preocupado nisso mesmo? Hoje em dia, no seu ponto de vista, comparando a 20 anos atrás, o que que você acha? Eu até engasgado aqui. Meu querido, minha querida, é difícil. É difícil hoje. É como qualquer outra profissão. Não vamos só falar da nossa profissão, mas qualquer outra profissão, é isso que acontece. São pessoas e pessoas, são profissionais e profissionais, onde depende de quando cada um se dedica ao seu cliente, qual que é a entrega para o seu cliente. Porque tem tantos profissionais hoje que estão ganhando muito bem e tem pouco estudo. Tá? E tem profissionais que têm muito estudo e estão ganhando muito pouco. Ou tem profissionais que mudaram de profissão, estão fazendo, ou foram para outro nicho porque não conseguiu se dar bem. Então, eu acredito que isso é muito individual do profissional. E a gente pegar de 20 anos para cá, teve uma mudança muito grande. Teve facilitação da internet para você ter aprendizado. Teve muitos cursos. Eu mesmo, a gente trabalha com a empresa, a gente traz os coaches, os profissionais americanos para dar curso aqui. Então, a gente tem uma abertura muito grande. Só que, um grande lance que é hoje o quero tudo para ontem. Imediatismo. Eu fiz o curso no final de semana, segunda-feira eu estou aplicando isso já. Só que ele vai lá, ele só copia e cola. As pessoas hoje não têm paciência de entender, de colocar em prática. Então são poucos. E os poucos que se destacam no meio de uma multidão. Como acontece com qualquer profissão. Então, para mim, tem profissionais que a gente observa que hoje em dia só está lá pelo básico, mas tem aquele que é o esforçado, né? Então, aquele que é esforçado, ele sempre vai ter um bom mais direcionamento. Mas é complexo responder essa pergunta, viu? É difícil, né? Porque você, às vezes, já tem muita piada na internet aí. O cara vai corrigir o aluno lá, o cara que tá treinando, quando o cara vai olhar pro cara assim, ó. Puta, o cara é só a capa do Batman. E o cara tá tamanho de um boi, um búfalo. E nesse aspecto, e aí? Como que você vai fazer? Aí ele vai muito assim, eu vou treinar com ele porque ele tem um bom shape. E eu que vejo, mas isso é verdade, a imagem ela vê muito, porque se o cara chega na academia hoje, ou o cara vai pegar um profissional mais forte, bodybuilder, ou o cara vai pegar o cara magro, entendeu?
Entendeu? O bodybuilder, com certeza, não vai pegar um cara com capa de Batman. Eu não tô com capa de Batman, Vai. não. Mas assim, Tá treinando, tá treinando. ou o cara que quer emagrecer vai se espelhar num cara magro. Sim, Então, com certeza. infelizmente, né, nesse aspecto, tá muito só por imagem. Eu garanto que você também fosse um cara um nutricionista, um dentista, você ia olhar pro shape. Infelizmente, Com dentro certeza. da saúde, é isso. Não tem o que fazer, gente. Se você não vai passar com um nutricionista que tá acima do peso, você não vai passar num médico que tá totalmente acima do peso, você não vai pegar um personal que tá, ou você vê que tem uma postura ruim, mau hábitos, né, ou tá acima do peso, você não vai se identificar com essa pessoa. E tá tudo certo. E hoje em dia tem um ponto, Sandro, que é a rede social. Né? Então as pessoas hoje, elas têm um tipo de profissão e na rede social elas são outras pessoas. Então, assim, tem esse outro ponto, né? Tem um lado visual e tem um lado hoje que a rede social traz isso pra gente entender. Então, as pessoas, todo mundo hoje tem acesso. O acesso são para todos, que teve essa facilitação. Então, as pessoas confundem o lado profissional com o lado pessoal. Então, hoje o cliente ele tem uma forma mais fácil de identificar também, tá? Mas eu acredito hoje muito que, assim, lógico, estamos 5 anos na profissão, hein? 5 vezes 5 de profissão. É verdade. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito só com indicação. É. É um passo totalmente diferente. Ainda funciona, né? É o que mais Mesmo funciona. na alta tecnologia, é o que mais para. Não, hoje em dia eu não gasto R$1 com divulgação. Uhum. Hoje é tudo indicação. É. E se eu pudesse, eu fecharia toda a agenda, porque, cara, você não consegue atender todo mundo. É Dia de difícil. Se também dá 16 aulas, 18 aulas por dia, você fica doente. Você fica doente. Como que você vai trabalhar depois? Não, já fiz isso. Já fui esse louco. Eu também. Nós já fomos isso, né? Puta que pariu. Por muitos Chegava na anos. academia às 5h30 e saía às 10 horas da 10 noite. horas da noite. Isso foi por muito É anos. aquela famosa bate e levanta, Bate e vai pra levanta. trabalhar. É. Mas se você pegasse hoje uma pessoa comum, o que você corrigiria no corpo dela antes da estética? Então vamos lá. Você. Isso é um bom ponto. Isso é a metodologia, é o que eu falo. A gente montou uma metodologia do André Trombini. Então, essa metodologia, nós criamos um método desse espaço novo, que é a VIT, onde nós observamos, primeiro, como ela se movimenta, como ela respira, tá? Como que ela lhe trata com o próprio corpo. Qual que é o cuidado que você tem com o seu próprio corpo? Então, mesma forma a forma que você senta, então isso tudo faz a diferença. A forma que você se movimenta, a forma que você respira. Então, os indicadores demonstram esse processo de dores. Eu vou dar um bom exemplo. Quando nós realizamos isso, esses dias chegou um cliente novo que ele é piloto de carro. Aí ele reclamou que tem dor no pescoço, dor no ombro. E normalmente, gente, o que acontece? Se eu tenho dor no ombro, eu cuido do ombro. É o que mais acontece. Só que na avaliação a gente percebeu que ele tinha um problema no tornozelo. Ele pisava errado, tinha uma disfunção. Então, esse olhar nosso, um olhar clínico, é totalmente diferente de lidar com o ser humano. Então, antes de tudo acontecer, eu preciso saber do histórico dele. Então, nós fazemos essa avaliação bem detalhada para entender de onde que veio essa disfunção. Porque o corpo, ele é conectado, né? O corpo é integrado. Então, se tá com uma dor ali, quem falou que isso tá ali? É que nem problema neurológico. Tá culpando quem? São gatilhos do passado, presente? Por que você tem esses gatilhos de dor aí? Então, o corpo funcionou da mesma forma. Então, cuidamos do pé, melhorou a dor no ombro. Cuidamos do quadril, melhorou a dor no tornozelo, do joelho. Então, nem sempre o ponto de dor é onde está a sua deficiência. Entendi. Então, esse olhar ele tem que ser muito direcionado. E uma coisa muito importante que eu vou trazer aqui, né? Eu como profissional de educação física, por muitos anos nós somos, eu defendo a minha área e também falo de outras áreas que elas acabam entrando, né, para cuidar da área do educador físico, que é o fisioterapeuta, que ele é ótimo, cara, estuda pra caramba, só que o nome já lhe diz, né, fisioterapia. Ele faz a recuperação pós-cirurgia ou pós uma lesão muito grave. Como a gente estava falando de profissionais, eu lembrei agora que é muito legal esse ponto, porque e você vai concordar comigo. Hoje, o fisioterapeuta, por muitos anos, ele tomou o lugar do educador físico. Por quê? Porque o educador físico, ele estacionou. E vê muito isso em sala de musculação, né? Ele estacionou, então ele está fazendo o papel por quê? Porque o educador físico que era para ele fazer o pós-reabilitação, porque a reabilitação ela tem um ponto muito pequeno. Uhum.
que é assim, analgesia no processo, porque a gente não trabalha com esses aparelhos de analgesia, e um processo de fortalecimento. Depois, assim, passa a bola para outro profissional. Certo. Então, o educador físico ele deixou de fazer isso, e o fisioterapeuta ele aproveitou da oportunidade. Então, tem clínicas e clínicas hoje em São Paulo que fazem isso. São Paulo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Acho muito mais Brasil, porque lá fora é muito especialistas, tá? Então, educador físico, cara, se liga, cara. Liga que você pode estar, você perde, você deixa o mercado para outro profissional por falta sua de entendimento e de busca. E hoje em dia a gente tem a busca em qualquer outro lugar. Por que eu cheguei nisso? Porque as pessoas chegam lá no espaço, lá quando a gente faz, vocês são fisioterapeuta? Eu falei, não. Ah, mas isso aqui era, não era do fisio, não. Isso era, é o meu papel fazer isso. Exatamente. Entendeu? Você quebrou alguma coisa? Você estourou algum tendão? Você teve problema de ligamento? Então, se fosse o primeiro passo, eu falei, cara, a gente tem um fisioterapeuta para te indicar aqui, depois a gente faz a continuidade. Então, se você tá com uma postura, o papel é meu fazer isso, não é do fisioterapeuta. Se você tá com essa disfunção, quem vai detectar essa disfunção somos nós. Então, esse é um fator que a gente tem que bater duro, tá? Tanto para quem que não é, porque assim, eu tenho que apontar, porque assim, você que é aluno, você tem que se ligar com quem você treina, entendeu? Verdade. Seja fisioterapeuta, seja personal trainer, seja onde você for. E como você se comporta, porque a culpa, não adianta passar a bola da culpa não. Tá? Tem que se identificar quem é que vai te auxiliar, seja para emagrecimento, seja para estética, seja se você escutou que o treinamento funcional é bom, seja que a musculação é bom, o que seja, mas você tem que ficar mais ligado nisso daí. No profissional que vai atender. Lógico. E o funcional virou moda? Ou é só uma firula de Instagram? Pode bater na mesa aqui, velho? Agora fudeu. Até onde o ponto do cara, funcional verdadeiro, sem ser as filuras de Instagram, as filurinhas, o salto, não sei. Responde pra mim que vai vir uma pergunta mais pesada depois dessa. Vou falar uma verdade. Sempre tem um grande amigo meu que a gente falava que o brasileiro, ele surfa ondas. Tá? Então, a gente vai pegar assim, quando vê o treinamento funcional, cara, abriu tudo que é lugar, todo mundo fala que fazia treinamento funcional, abriu academias de treinamento funcional, aí depois de uns anos veio o CrossFit, aí virou a febre, virou aquela onda. Você não tá falando pra todo mundo que eu fiz CrossFit há 10 anos atrás, não fiz essa porra não. Não fez não, né? Não, você tem gravado. Caralho, fudeu. Então foi mais uma onda. E o cara surfou a onda, tá vendo? E é legal surfar essa onda, porque o Brasil ele funciona nesses momentos de marketing. Aí agora veio uma outra modalidade que é o Hyrox. Aí veio outra. Então, assim, a gente surfa ondas. E todo mundo fala o quê? Do treinamento funcional. E lógico que ele virou moda. Só que o treinamento funcional, aqui no Brasil, ele é essa moda. Lá fora, ele é um treinamento. Você faz a musculação. Aí entrou no Brasil que o treinamento funcional ele virou treinamento híbrido. Que era dentro da musculação. Você fazia funcional com treinamento de musculação. Então quer dizer que o Arnold Schwarzenegger lá atrás, todos os bodybuilders já fazia isso, gente? Então esse cara só treinava com peso? Nem existia máquina, cara! Não existia máquina! O cara já fazia remada ali com peso livre. E o cara tá falando que isso aí é treinamento funcional. O cara já agachava com peso livre. O cara já se movimentava, fazia vários agachamentos à distância, sem com peso corporal. Então, assim, é uma distorção de informação que o Brasil, ele é o marketing. E tá tudo certo. Só que a gente fala, o profissional, às vezes, ele acaba sendo mais atingido que o cliente, velho. Ele abraça a informação como fosse o cliente. Porque o cliente não sabe. Vou te dar uma coisa bem legal. Eu lembro assim, que o CrossFit, ele tem umas coisas que são particularidades, tá? Então, o CrossFit não existe pneu pra empurrar. Isso não é do CrossFit. A corda é. A corda de bater no chão, não. Não é? É só de subir. Aí o pessoal passava na frente, assim, no lugar que tinha um pneu, uma corda batendo. É CrossFit. CrossFit nem tem isso. Ver o cara virando pneu de trator já é. Fala que é o CrossFit. Então, porque virou uma moda na época, né, do CrossFit. Ele foi um boom mundial, né? E eu dou parabéns pro cara que inventou. Porque, assim, o cara desmistificou muita coisa e foi muito bom. Só que quando a gente fala, voltando no treinamento funcional, ele sim virou uma moda. Tá? E o treinamento funcional é o que funciona. São funções que o corpo precisa, tá, reagir para criar respostas e resultados. É isso. Porque não adianta fazer o circuitinho, é bom para condicionamento físico, é bom para o coração. É ótimo. Mas para melhorar a postura, não. Mas você tá preparado que eu vou te perguntar agora?
Opa, manda aí, vamos ver. Se prepara que a pergunta é forte. Vou pegar aqui e vou jogar. Pega aí. Quem é melhor? A musculação ou funcional? Vamos lá, novamente. Fale olhando pra cá. Se você me faz circuito funcional, gente, não é treinamento funcional. Vamos lá, deixar muito claro. É para gastar caloria, você quer perder peso, você quer melhorar o condicionamento físico, isso tá ótimo. Não, mas não existe substituir esse circuito, que não é treinamento funcional, que ele chama esse circuito funcional, pela musculação. Sabe por quê? Vai ter lesão. Exato. Você vai chegar no resultado e vai se frustrar, porque depois você vai ter que parar para cuidar. E aí você vai ficar a vida inteira fazendo esse circuitinho. Só que tudo tem a moeda tem dois lados, né? Não tem o que fazer. A musculação, ela sempre vai ser o que vai te auxiliar a manter a sua qualidade, o seu futuro, sabe? A sua autonomia. E um ponto aqui, já que você faz musculação, você tem que prestar atenção o porquê. Quando a gente fala em capacidades físicas, você precisa ter elas no dia a dia. Sim, sim. Não todas, porque, gente, algumas capacidades físicas é muito detalhada para algum tipo de esporte. Tá? Então, assim, mas no dia a dia você precisa ter força, flexibilidade, tá? Consciência corporal, você precisa ter condicionamento físico, você não precisa ser um atleta, um cara de endurance, um Ironman, não precisa, mas o básico você tem que fazer, tá? Daí, André, eu não gosto de correr, então faz circuitinho funcional. Pronto. Tá ótimo, já melhorou. Tá tendo força ali? Tá tendo força, É. tá? Você faz trabalho de potência, você faz trabalho que é muito legal, gente, que é o que quando a gente começa a ganhar uma idade, perder, que as pessoas esquecem, é trabalhar precisão, trabalhar coordenação, trabalhar agilidade. Então, esses pontos a gente se perdem ao longo da vida. E vai chegando uma idade Que a gente precisa retomar. Que a gente fala, quando a gente fica mais velho, a gente vira criança. Então, a gente tem que voltar ao que a gente fazia criança. e ninguém quer perder a dignidade, alguém limpando o bumbum dele lá. É muito ruim isso aí, viu? Isso aí Eu não quero ninguém ficar limpando a minha bunda, não. Nem vem com essa, velho. Então, galera, tem que fazer. Mas a musculação, não vamos discordar, não tem como discordar. Não dá pra fazer só com elastiquinho. O pessoal até brinca lá, a gente tem uns amigos lá que só fez tudo com elastiquinho. Ajuda também, mas é força. O que você faz de força ajuda, lembra? Treino de musculação é fazer força. Não tem o que fazer. E aí, eu vou te entrar numa... A gente tava falando sobre longevidade. Então, dentro da alta performance, a longevidade e a alta performance parecem opostos. Até onde os dois podem destruir o corpo? Até em que momento isso pode se destruir? Longevidade E alta performance. Primeiro que alta performance não é saúde, né? É. Tá longe disso. Tá longe disso. Ser atleta não é saudável, tá? Então você tá sempre trabalhando no limite. Sempre no limite. Porque é como tudo. Se você quer alcançar algum objetivo, você vai ter que ter muitos sacrifícios. Voltando a uma frase muito boa. Quem acha que tudo é fácil já está sendo enganado, gente. Não existe almoço grátis. Não existe. Você tá... Nem no bom prato. Eu lembro que quem falava isso era o Silvio Santos, cara. Cara, se tá muito fácil, cara, desconfia, cara. Que não existe caminho fácil, cara. Seja pra você ganhar massa muscular, seja pra você ganhar força, seja pra você emagrecer, seja pra você ser um atleta de alta performance, não existe caminho fácil. Aí essa frase eu trouxe porque quando você fala de performance, você tem que ter sacrifícios, porque você vai ter que alcançar milésimos de segundos para ser melhor ou carga. Para você ter longevidade é a mesma coisa, cara. Não dá para você comer pizza todo dia e querer ser saudável, cara. Não dá para você tomar bebida alcoólica todo dia e querer ser saudável. Isso não existe. Tudo que é o extremo não faz mal. Se eu beber água demais, vai fazer bem? Não vai fazer bem, cara. Tudo que é o extremo não vai ser legal, não vai cair bem. Então, quando a gente fala performance versus longevidade, cara, tudo que é too much ali, tudo que é demais, vai fazer mal. Então, assim, a gente observa. Acho que um ponto muito importante, André, você vai concordar, muita gente vai concordar, que às vezes a gente tá falando só de músculo, né? Só de movimento. Só que, tanto na performance como na longevidade, tem a parte mental. Onde É o que eu sempre falo, o treino verso, ele vem disso. É você treinar a parte do corpo mais forte, que é o cérebro. É, cara. Não é? Total. Por isso que nesse novo método que é Lalavit, trouxemos os equipamentos que são italianos. E o nome da empresa chama Reaxing Training to React, que é assim, neuroreativo e neuromuscular. Então tudo tem uma instabilidade. Então assim, para você andar balançando, você precisa pensar, você precisa parar ali e entender o movimento. Então tudo para fazer que você trabalhe os músculos neurais, neuromuscular. Então quando você não tem esse ponto, que acho que é só músculo trabalhando, só articulação trabalhando,
Você não tem um controle neural. Que é melhorar sinapses. É você melhorar aquele gatilho que você tem, que é aquele luta ou fuga. Você tá com raiva de todo mundo. Ou alguém faz uma coisa e você bate pronto, não tem paciência. Cara, a atividade física vai te ajudar a isso. E quando você fala em longevidade, você vai ter que fazer alguns... Quando eu falo sacrifício, gente, não confunde uma palavra de sacrificar alguma coisa, bater. Não, é você deixar de fazer coisas que você gosta de fazer para ter um bem-estar melhor. E seu corpo vai se adaptar, porque quando você sai da zona de conforto, o corpo não quer. É verdade. Nosso corpo foi feito para entrar em zona de conforto. Sempre. O mais rápido possível. Se eu sentar no sofá e começar a beber e comer ele, cara, pra que você vai querer Por levantar? isso que fisiologicamente, quando você para de treinar, quando você volta é outra coisa. Não, é outra coisa. Ele não quer que você volte pra treinar, cara. Ele quer que você vai gastar tudo aí, Pra cara. quê? É. E uma coisa, é que o pessoal fala, cara, vou correr uma maratona. Cara, o corpo não foi feito pra isso, pô. Tudo bem, a gente faz. É que nem um carro. Você pega um Fusca e vai andar 10 mil quilômetros de uma vez só. Ele vai andar, cara, mas vai dar uns defeitos depois. Você vai ter que trocar umas peças. Então, pra tudo, o ser humano é a mesma coisa. Então, essa parte neural, que hoje em dia é o que é mais afetada nas pessoas, começa a fazer dieta, ela vai ao extremo. Ela para de comer, ela toma um Monjaro. Puta, hoje em dia, hoje em dia, eu já falei isso em um dos meus vídeos. Hoje em dia, não é mais no pain, no gain. Sabe o que é hoje em dia? Qual que é? Pique, sem pain. Sem pain. Hoje em dia, isso não é verdade? E vou falar, e não tá errado. Só que assim, as pessoas levam ao extremo. Eu paro de comer, aí eu não como mais isso, nunca mais eu vou comer aquilo. Nunca mais eu vou tomar um docinho, nunca mais eu vou comer arroz, nunca mais eu vou fazer. É o nunca mais. Só que será que o corpo, sua parte neural, tá preparada para isso? Está saindo da sua fisiologia. Cara, a gente tá falando sobre fisiologia. Isso é uma fisiologia humana, cara. É a mesma coisa quando você coloca alimentos para dentro sintético. Você acha que seu corpo foi preparado para isso? Por que tem um monte de doença hoje? Devido a isso, cara. Seu corpo foi feito para absorver alimentos biológicos, fisiológicos, para que ele sabe fazer essa adaptação interna. Agora, quando você começa a colocar essas coisas para dentro ou mudar muito, uma hora vai dar pau. E a cabeça, hoje em dia, por isso que a gente tem hoje o sono mal, todo mundo tomando alguma coisa pra dormir, tomando alguma coisa pra acordar, tomando alguma coisa pra treinar, tomando alguma coisa... Tudo toma alguma coisa, né? Nunca é natural. Sempre tem alguma coisa ali química que o cara vai colocar pra dentro, né? O cara quer, por exemplo... Até o pensamento hoje em dia é químico, cara. Que tudo depende de uma coisa. Eu preciso de uma boa academia pra ficar feliz. Eu preciso de um carro bom pra ser feliz. Eu preciso de alguém pra ser feliz. E no fundo não é isso, né? Tudo tá dependendo de algo ou de alguém. Então a gente entra nesse platô neural que hoje em dia é muito grande. Então assim, não adianta. Se você não tem nem esse trabalho com você mesmo, como que a musculação, o treino vai agir bem, como que seu músculo vai ter essa conexão neural, como que você vai ter resultados de ficar mais forte ou melhorar mais postura, performar no seu trabalho, na família, com os amigos. Esse é o lance. E hoje em dia, se você tivesse que dar uma regra para a evolução física, qual seria essa regra? Para evolução física? E por quê? O básico, cara. Porra. Cara, Tome. O básico é o que funciona, cara. Eu não preciso de um tênis bom, cara, para evoluir, cara. Eu tenho que ter o básico para fazer. Eu tenho que ter força de vontade, cara. E um mínimo de disciplina, que é diário. É fazer todos os dias o mínimo possível para você evoluir. E ninguém respeita, mas é o que muda tudo, certo? É o que muda o jogo. O que muda o jogo é isso, cara. É fazer mesmo que você não queira fazer. Vou dar um ponto importante. Por que você... eu vou pro trabalho, não gosto de fazer o trabalho. Por que você vai? Porque você tem que estar lá, né? Tudo na sua vida você tem que ir por obrigação? Você já parou pra pensar nisso aí? Por que você vai? Por que você tem que ir? Hein? Então, você mesmo tem que fazer esse ponto, autoavaliação das formas que você age com a sua vida, seja para fazer atividade física, ou seja outras ações com a sua família, que pra mim é tudo igual, cara, não muda a história. O pessoal fica, com isso eu faço isso, cara, é tudo igual, seja relacionamento. Você tem que se dedicar pra tudo, cara. Você tem que ter disciplina pro seu relacionamento, você tem que ter disciplina com seus amigos, você tem que ter disciplina com você mesmo, até pra ir no banheiro, até pra tomar banho, até pra escovar os dentes. Cara, vai tudo, cara. Se você não escova os dentes, vai ter problema no futuro, cara. Se você não tomar banho, você vai ter um problema também, cara. Vai estar se coçando de sarna aí. Mas tem gente que não faz essa porra, não. Nada. Só no sábado. Só no sábado. Agora me fala uma coisa. Coloca aí 20 anos atrás da sua vida. Quando você tava lá 20 anos atrás.
que você faria de diferente hoje Cara, para mudar os seus resultados? Faz uma comparação. Bota um pouquinho. falar que esse é o grande lance que eu falo com os profissionais que a gente contrata lá para trabalhar com a gente. Que a facilitação de hoje, a gente evolui muito mais rápido. Só que a gente tem um gargalo no meio. Há 20 anos atrás, cara, eu tinha que correr atrás do rabo pro negócio funcionar. Eu tinha que fazer o negócio funcionar. Porque eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Eu tinha que ir na biblioteca aqui de Osasco, abrir os livros na É biblioteca isso que eu ia te pra ler. falar, cara. Eu chegava na biblioteca Cara. 8 horas da manhã e saía às 18. Não tinha como, cara. Era foda, né? Eu não tinha um celular pra pegar ali no Google, né? E de uns anos pra cá, nem Google preciso mais, cara. Foda, né? Trago uma matéria inteira, tudo que eu quiser, nas inteligências que eu tenho hoje, nessas LLM, né? Que a gente tem. Então, cara, 20 anos pra cá, hoje, o que eu mudaria, o que seria o jogo, cara, não é a inteligência, cara. Não é a inteligência artificial, cara. É a forma que eu me comporto com a vida. Tá? Então, porque como o ser humano é isso. O ser humano, ele quer, ele acha uma oportunidade, ele acha que é só aquilo que vai ter. E sabe, isso é foco, cara. Você vai pegar uma coisa que é muito legal, Sandro, que é do ser humano, que ele, quando ele vira fonte da verdade. Já ouviu falar isso? Caramba, é quase uma fonte. Cara, ele acredita naquilo. Quando o ser humano acredita que só aquilo é o que vai satisfazer ele, o que acontece? Foco. Parece meu cachorro. Tem um cachorro, cara, o Lampião. Chama. Ah, não, Não, ele chama chama Lampião. Ah, tá. Só que é um border collie. Cara, hiper focado, cara. Você pega uma bolinha na mão, cara, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, cara, ele não presta atenção em nada. Então, o que acontece com o ser humano? Ele fecha as janelas dele. O visual dele é só aqui. Passa oportunidade, passa não sei o que, passa não sei o que, passa não sei o que, você fica extremamente focado só naquilo. Então, cara, o que me mudou lá atrás hoje são as oportunidades hoje, mas aprender a gente ter mais maturidade do que observar 100% do que está ao seu redor. E hoje em dia tem muito essa parada de TDAH, tem muito essa parada de. Ah, não, a culpa é do TDAH agora, cara. É, TDAH, depressão. Tudo é culpa do TDAH. Tudo é isso agora, cara. Eu, É. quando falava com a minha mãe que tava triste, sabe o que ela falava pra mim? Vai limpar o quarto, limpa a sala, varre o chão lá fora, daqui a pouco passa. Vai fazer alguma coisa, cara? É isso aí. E passava rápido, sabe Passava assim? rápido. Que merda é essa, cara? Tá difícil, cara. Sabe o que agora você faz? Ah, Mexe o dedo pra cima e pra baixo. é. Puta que pariu, Cara, velho. Meia hora, Meia horinha. uma hora, Então. 1h30. É. Cara, nossa, tá falando disso. É. Outro dia eu tava com... Isso acontece com muita gente. Hoje os joguinhos, tudo. A gente conversando, a pessoa dessa posição, cara. Fetal, né, cara? Você fica, tipo, a pessoa aqui com o celular aqui, e você conversando, você viu que tava distraído ali, o que você tá fazendo? Ah, tô jogando um joguinho aqui, e conversando. E conversando. E jogando, focado ali, cara. É. Aí passou, depois tava no Instagram, depois tava no WhatsApp, depois... Cara, tipo, 2, 3 horas totalmente desconectado com tudo que tá acontecendo. Aí, olha a postura. Aí eu fui perguntar, cara, e de noite? Como é que troca ideia, né? Aí a pessoa falou, cara, à noite eu também, eu chego lá, eu deito na cama. Tem televisão no quarto? Não tem televisão no quarto. Fica com o celular, mesma coisa, cara, a mesma postura. Então, assim, e hoje no celular de cada um aí, tem como você observar qual que é a quantidade de horas que você fica com ele em função, né? Quase 24 horas, cara. No mínimo 18 horas, é certeza que muita gente fica com o celular movimentando o dia inteiro, sem desconectar do nada. Você olha naquele sofá que você sabe onde fica, se você olhar de ponta a ponta, vamos dizer que tem 25 pessoas naquele sofá. 23 estão no celular. No celular. E 2 estão olhando no celular do outro. Do outro. Esqueceu o outro carregando. Mas... E eu falo, e tá tudo bem, cara, isso. Faz parte, hoje faz parte de uma evolução desse daí. Mas é uma evolução que a humanidade tá se afastando mesmo, não tem mais essa coletividade de cara, é desconexão. Trocar. Até com os próprios casais mesmo, você vai ver aí, a mulher muito tempo no celular, o marido muito tempo no celular. Então, cara, você almoça, é muito engraçado. Senta, vamos sair pra almoçar? Vamos? Quer sair pra almoçar? Aí você fica... Tá me convidando? É. Eu sou casado, você tá maluco? Aí você tá em 4, tá 2, você com a sua mulher, eu com a minha esposa, aqui, e daqui a pouco, você tá no celular, ela tá no celular, ele tá aqui assim, olha, caraca, velho.
Porra. E é uma coisa que nem às vezes a gente percebe. Tá? Hoje eu me sinalizo muito mais isso. Porque como a gente observa isso as pessoas na hora do treino, faz um exercício, celular. Tipo, não tem a paciência, cara. Você tá ligado nisso. Que às vezes eu preciso olhar o celular, cara. O meu celular hoje, eu não tenho nem notificação. Em nada. Eu não tenho. Imagina aquela bolinha subindo. Toda hora. Toda hora, daí você vê a galera que tá no desespero. E aí, você, numa aula ou outra, quando você vai olhar, tem milhares de ligações. O coração tá palpitando, cara, que você não consegue ver o negócio. Cara, tem muitas histórias por aí que você tira o celular de um adolescente ou de uma pessoa, ela é capaz de matar, cara. Mas ou ela mata, ou ela quebra o que tiver na frente dela, né? De hoje. Sim, total, cara. Se minha mãe fizesse isso, eu gritasse. Eu tomava som na boca. Eu tava falando, ontem, a gente juntou a família e tava batendo papo e meu irmão falou assim que... porque ele era o irmão mais velho, então ele é o cara que apanhava, né? Puta que pariu. Aí falava assim, não, se fosse o de hoje não existe mais isso, cara. Não tem mais puxão da orelha, né? Não existe muito mais isso. Porque, cara, tudo hoje não pode. Vamos colocar isso. Nada pode mais hoje. Devido à evolução e tudo mais. Mas a gente fica muito nesse do mimimi. É muito mimimi pra cá, é muito mimimi pra lá. Então a gente entra nessa desconexão, a gente volta a tudo que a gente tá conversando hoje. A desconexão, seja para fazer atividade física, a desconexão com a sua vida, a desconexão que você não entende qual músculo tá trabalhando, aí você sente uma dor, porque você não se conectou, porque você não respira, porque você entra em ponto gatilho o tempo inteiro, em luta ou fuga da cabeça, que você fica toda hora preocupado e não consegue parar, achando que o mundo vai acabar. Cara, tá piorando. Tá piorando. Você não falou pra Mariana que ela tava de TPM, né? Não é? Você não pode falar essa porra mais. Não pode. Misoginia, né? Esquece. Fudeu. Agora você não tá lá. Não pode, você não pode mais fazer nada. Esquece, cara. E aí? Vamos derrubar essa linha ou não? Você só aprende a escutar. Você só escuta, né? É só a cabeça baixa, tá bom? Não. Se você mexer, cara, não toma pode. cuidado. Não. Você vai mexer pra ver. Não. Né? Mas é o mundo de hoje. É. E o que eu falo hoje é nós, seres humanos, é aprender a lidar com as situações. Porque é o que mudou de 20 anos pra cá, cara. É aprender a lidar com as situações. É entender como o formato, nosso neurocognitivo, tá? Como que nós lidamos com as situações, cara. Lógico que a gente não pode ser idiota, né? Tomar um tapa na cara, você vai ficar quieto. Não Não é assim que funciona. Mas a gente tem que ter um entendimento que senão tudo é mimimi. Seja para treinar alguém, seja para fazer qualquer outra atividade, seja para fazer uma explicação de algo errado ou algo certo, tudo a gente tem que ter muito cuidado. Nós entendemos isso, mas muito é desconexão. Por isso que com a atividade física a gente consegue fazer essa... Dá uma volta no quarteirão, volta para casa aqui, vem aqui comigo aqui, presta atenção. Cuidado, você não pode dar a volta no quarteirão. Você viu o que aconteceu com o professor de educação física lá? Não, a metade da sala não fez criança de 12. Você viu isso que aconteceu? Eu vi. Ele mandou os alunos dar 20 voltas e foi mandando embora. Cuidado com essa porra. Hoje tá difícil. É nosso mundo de mimimi, né? É. Vamos lá. E há 10 anos atrás, não era como, por exemplo, hoje. Hoje o cara já chega na aula, a menina chega na aula, tipo, eu não quero fazer isso porque eu passei maquiagem, ou eu fiz aquilo. Tudo pode. E você não pode falar nada. É o mundo de hoje, né, cara? Vamos se adaptando, né? Até onde pôde, mas não seja trouxa. Tapa na cara vai tomar 2. Olha aí, caraca, já tá com 90 mil, velho. Quem quiser te achar aí no Instagram, consultor educacional, performance e consciência. O segredo na sua evolução. André, vai arrastando pra cima aí, por gentileza. Ó, esse aqui, ó, treino verso. Vírus do amor, você conhece o Vando? Quem é esse daí? Cala a boca. Você conhece o Vando? Não. Não, Vando Gildo. É, o vírus do amor. Faz o programa aqui também. Legal, boa. Vamos vai acompanhar. Passando pra cima, por gentileza, meus queridos. Tá faltando seguir aqui, ó. Olha. Pô, os caras. Olha o podcast aí. Vamos seguir. Olha isso. Só parou um pouquinho. Duda Nagli. O cara só com os caras brabos, hein? Ó. Duda é gente boa, nosso. Ele é o nosso atleta, né? O bicho o cara manda bem. O cara... brabão do momento, né? O Eliezer, a Slo, são grandes amigos aí. A Slo é ex-Big Brother, né? É o Eliezer também. Eliezer ali, né? Hoje tá com o canal estourando. Tá, mas eu vou encostar, hein? Olha isso. E aqui embaixo, aqui a gente participou, a gente patrocinou um torneio de tênis que teve em São Paulo, o maior torneio de tênis.
né, que teve agora em São Paulo, Hum. um ATP. Então nós estamos lá treinando os atletas, né, na preparação Opa. junto com os atletas ali, Ah. auxiliando. Onde tá É os nossos nomes, só parceiros. os nomes antigos ou os nomes da atualidade agora? Não, são os jovens, né? O ATP, Os jovens, tá. os que estão começando ali, estão indo estão entre os 100 aí do Mundial. E aí é nosso equipamento que eu falo que ter previsibilidade, cara. Previsibilidade. Um dos grandes pontos de trabalhar a parte neural é trabalhar a previsibilidade. O porquê? Você não sabe o que vai acontecer, então você precisa trabalhar a sua parte neural. Você conecta a pessoa de volta. É. Então, assim, tem como ficar com o celular em cima daquela prancha ali? Não, ninguém fica Possível, nessa cara. porra, não. É. Não tem Tá como. maluco? Então, assim, a esteira é da mesma forma. A esteira, ela se movimenta para todo lado. Então, é de propósito. Para proporcionar que ela se conecte com o corpo dela. Para entender que o que tem que fazer é de dentro para fora. Então, quando eu falei no início, dá 3 passos para trás. Um menos é mais. Exato. Porque senão a gente fica muito preso na musculação, que ela entendeu que ela é errada. Porque a musculação, ela é o melhor treinamento que existe, que sempre existiu. Só que ela faz mau uso da metodologia. Sim. Ela inventa a metodologia dela. Sabe? E é muito engraçado você ver isso. Você vê o cara treinando. Você tem um treino? Não, eu faço decorado. De onde você tirou isso? Não tem progressão? Ele faz a mesma coisa todos os dias, cara. Vai viver na... A, B, C, A, B, C. Vai viver na linearidade o resto da vida. resto da E não vida. vai ter evolução. É a Volta culpa pra... Pode isso aí, tá vendo? Pra assim. É um programa de TV. Aqui é um programa, né? O Dinei que você conhece. O Grande Dinei. amigo nosso. É no GNT lá? Não, Sim. agora ela mudou pra um canal da... Acho que é Band Cultura. Que a Carol, a gente já faz um programa com ela, vai fazer 10 anos já, esse programa ao vivo, que é sobre saúde, sobre wellness, sobre atividade física, tá? E a gente fala muito sobre treino de força. Muito bem. Porque o treino de força não necessariamente você precisa estar dentro de uma academia. Você pode estar em qualquer lugar. Agachar e levantar é um treino de força. Lógico. Sentar e levantar de uma cadeira é um treino de Já é força. comprovado, se o cara fica no hospital 3 meses, se ele vai agachar, ele vai sentar e levantar, já tá trabalhando hipertrofia. E isso é importante. Mas o mais importante é não viver na linearidade. É isso que eu ia falar agora. O que adianta? Eu vou ficar fazendo pro resto da vida esse agachamento? Não vai ficar ali pro resto da vida. É isso, André. Ó, levanta aqui. Levanta um pouquinho. Essa frase aqui é legal aqui, ó. Gente, Ó, olha lá. esse aqui, ó. Ciência, tecnologia, Volta prevenção. Não é só o nome aqui. lá. Porque Aí. assim, ó. Ciência, tecnologia, prevenção, precisão, tá? Presença, precisão, prevenção e neuroreação. São os pontos que nós vamos se conectar, né? Voltar. Volta pra casa, gente. Se conecta com você mesmo. E a pergunta que não quer calar para acabar. O que é wellness para você? Cara, vou falar pra você. A gente gosta muito de bater papo. Pra mim isso é wellness. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto confortável, cara. O bem-estar, eu até arrepio, cara. Oi. Porque é isso aqui. Essa sinergia que a gente tem de sentar aqui, bater um papo. Isso é um wellness. Às vezes a pessoa, cara, o pessoal acha que o wellness é só fazer atividade física, cara. Não, o wellness é estar, às vezes você escolhe estar com as pessoas que você gosta. Eu comprei uma casa e naquele espaço eu montei um lago ali, porque eu tenho, sabe, uma coisa de estar bem com a natureza. Aquilo ali que ele escolheu é o wellness, cada um escolhe o seu, o que te faz bem. Agora, quando você fala em longevidade, não, aí você vai complementando. É uma outra coisa. Quando você fala em rejuvenescimento, a gente traz, bem, como que você faz para ter você ficar mais novo? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão com 30 e parece que tem 40, 50 anos. Né? Então, assim, isso acontece, gente. Mas, como a gente trazer isso de volta pra gente? Então, o wellness é você estar bem. O wellness, a tradução é bem-estar, cara. Não importa o que você faz, você tem que estar bem com você mesmo. Exatamente. Muito obrigado, meu querido. Isso foi um grande prazer. Te vi aqui no programa Treino Verso, eu quero te agradecer. A gente se conhece há muito tempo. Quase grande nada. Profissional aí da área da educação física, um dos melhores do mundo no que ele faz. Viajou pelo mundo todo, Iraque, Afeganistão. O cara é brabo, Fazem guerra com ele. Muito obrigado de Obrigado, coração por você ter vindo aí no Treino Verso, o canal. Tamo junto. Tá aí começando, muito obrigado. E você que acompanhou até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal Treino Verso. Deixe o seu comentário aí. Compartilhe esse programa para todo mundo que vai assistir, vai se familiarizar com isso, porque o treino aqui é o Treino Verso e o treino é para você, para mim, para qualquer um. Então vamos que o treino não pode parar.